Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando os likes de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais de 1.040 inscritas e inscritos nesse canal, que se propõe a debater as contribuições que as populações africanas do continente e na diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do panafricanismo. Família, hoje a gente está aqui para trocar uma ideia sobre essa covardia que fizeram com o irmão Vinícius Júnior, né? Eu falo de futebol aqui, né? Na verdade, eu já fiz um outro vídeo sobre o Vinícius Júnior, explicando historicamente por que o Vinícius Júnior representa para os espanhóis esse pavor, né? Que ele, enquanto homem preto bem pigmentado, ele representa para aquela sociedade racista. Porque a Espanha, gente, vocês precisam entender uma coisa. A Espanha, ela é um país racista por excelência. É um país racista por excelência. Traficou escravizados, né? Dizimou sociedades nativas nas Américas, né? Então, a construção e constituição histórica, antropológica dos espanhóis, particularmente, ela é racista, né? Desde a antiguidade, né? Desde a antiguidade, não, melhor dizendo, desde a antiguidade, exatamente, desde a antiguidade, já passando pela Idade Média, né? Com a questão da Inquisição, enfim, com a perseguição a pessoas negras depois, depois da Reconquista, a partir de 1492, que houve o traficante de escravizados, começou o processo de colonização desse continente aqui, que não por acaso foi batizado como América, em homenagem a um navegador genovês a serviço da coroa espanhola. Então, esses caras que vivem na Espanha, eles se acham brancos puros. Existe um partido político lá em que o Rodri, que foi o escolhido, o Rodri é eleitor desse partido. É um tal de Vox. Esse partido é um partido de extrema-direita. Então, o Rodri, se ele vota nesse partido de extrema-direita, ele é racista. Porque todos os partidos, todas as pessoas que são adeptas da visão da extrema-direita, vide Jair Messias Bolsonaro aqui, por exemplo, e sua laia, são racistas. Todos os brancos que estão neste espectro político são racistas. E a eleição da bola de ouro, mais do que uma questão futebolística, é uma questão política. Lógico que é. Por quê? Para começo de conversa, só ganha bola de ouro quem joga na Europa. O Pelé, por ter jogado aqui, por exemplo, não por ter necessariamente lutado contra o racismo explicitamente, embora o Pelé tenha lutado contra o racismo, né, aqui no Brasil. Isso é uma outra conversa que a gente pode até fazer em outro momento. Mas por jogar apenas no Santos, o Pelé nunca ganhou uma bola de ouro. O Edmundo, que em 1997 fez uma temporada espetacular pelo Vasco da Gama, rival histórico do Clube de Regatas do Flamengo, que é o clube para o qual eu torço, o Edmundo não ganhou bola de ouro. Ele deveria ter ganho aqui no ano de 1997. Eu estou voltando para falar porque eu acompanhei a carreira do Edmundo, tenho 51 anos. Ninguém jogou mais bola do que o Edmundo em 1997. Ele não ganhou a bola de ouro porque ele jogava no Vasco da Gama. Se ele jogasse na Fiorentina, da Itália, onde ele foi jogar depois, talvez ele tivesse ganho a bola de ouro, mas na Fiorentina ele não foi tão bem quanto no Vasco da Gama. Então, primeiro de tudo é uma questão política. Só ganha bola de ouro quem joga na Europa. Para começo de conversa. Segundo, quem joga na Europa, geralmente, é branco, né? Majoritariamente, os jogadores de futebol na Europa são brancos. Já explicamos aqui a questão da França ter uma penca de jogadores negros. Por quê? Porque a França colonizou grandes fatias do continente africano. Já explicamos isso aqui no vídeo anterior sobre a questão do racismo, envolvendo argentinos, franceses, etc. Né? Então, o Vinícius Júnior, hoje, ele representa um inimigo político dos europeus como um todo, não só dos espanhóis. Eu vou repetir, Vinícius Júnior representa hoje um inimigo político, o homem que os europeus não querem ver nem pintado de ouro, o homem que os europeus querem calar, querem silenciar, porque o Vinícius Júnior, por mais que ele não seja o único negro, e não é, que vive dioturnamente o racismo na Europa, ele é o único que se manifesta publicamente contra. Ele faz o gesto do punho cerrado, né? Ele é um cara que ele bate de frente, ele comprou a briga. E é um homem que está se construindo dentro de um furacão racista praticamente sozinho. Quando eu digo sozinho, é sem a ajuda, sem o apoio de outros jogadores do seu próprio clube Real Madrid, tá? Brancos e negros que não o apoiam quando ele sofre racismo, como, por exemplo, contra, acho que foi
esqueci o nome do time que ele jogou lá, que ele recebeu uma gravata. E os jogadores do Real Madrid simplesmente não saíram em apoio a ele. Ficaram olhando acontecer aquilo, depois que ele se desvencilhou da gravata. E aí ele foi expulso por ter recebido uma gravata, a gravata que sufoca a pessoa. Quando você dá uma gravata na pessoa, eu tive a oportunidade de fazer jiu-jitsu, tá? Quando você faz isso, quando você estrangula, você quer cortar o fluxo de oxigênio que alimenta o cérebro. Se você fizer isso, você tem chance de matar a pessoa. O que é o racismo, afinal de contas? O racismo pressupõe o desaparecimento, o morticínio, exclusivamente de pessoas negras. Conforme explica Carlos Jung, já tivemos a oportunidade de falar isso aqui em outros momentos, o racismo é um fenômeno fundamentalmente antinegro. Então, se na Espanha, no momento atual, existe um grande movimento de extrema-direita, não só na Espanha, na Europa de uma forma geral, na Europa, porque como eu acabei de falar, o Vinícius Júnior representa um inimigo político para os europeus de uma forma geral. Na Alemanha tem um forte movimento de extrema-direita, portanto racista. Na Itália tem, na França tem, na Espanha tem, em Portugal tem, na Grécia tem, na Hungria tem. Em todos os países europeus existem células nazistas, como na Ucrânia, por exemplo. Né? Existem racistas, como na Rússia, por exemplo. Né? Tanto é que times da Rússia, como o Zenit, né? A sua torcida, ela é conhecida por quem acompanha futebol, tem oportunidade para falar porque eu acompanho futebol, inclusive europeu, ela é claramente racista, embora o Hulk tenha jogado lá, o Hulk, jogador atual do Atlético Mineiro. Então, voltando para o Vinícius Júnior, família, é importante salientar que essa eleição, entre aspas, ela foi nada mais, nada menos que um claríssimo recado para o Vinícius Júnior. Não importa o que você faça, você pode ganhar a Copa do Mundo, você pode ganhar a Copa América, você pode ser o melhor jogador sempre até o fim da sua carreira. O Vinícius Júnior nunca será agraciado com a bola de ouro pela France Football. Talvez nem pela FIFA, porque é um outro prêmio. Né? São prêmios diferentes. Um é o prêmio dado pela France Football, uma revista esportiva especializada, né, lá da França. Que geralmente quem ganha este prêmio ganha também a bola de ouro da FIFA. Geralmente, nem sempre, é verdade, mas geralmente ganha. Por que o Lionel Messi, eu estou voltando para falar que sou muito fã do futebol do Messi, ganhou por vezes seguidas? Primeiro, porque ele é branco. Segundo, porque ele nunca comprou nenhuma briga política com ninguém. Viveu a maior parte da sua vida na Espanha. Né? E terceiro, porque ele jogava num clube espanhol, que era o Barcelona. Por que Cristiano Ronaldo ganhou diversas vezes, a bola de ouro? Pelos mesmos motivos do Messi. A diferença é que o Cristiano Ronaldo é europeu, português, e o Messi é argentino, mas os dois são brancos. Por que a Marta ganhou reiteradamente, né, várias vezes, a bola de ouro? Porque, ainda que ela seja brasileira, na Europa, muitas vezes ela é vista como latina. E latino não é preto. Para espanhóis, para europeus e para estadunidenses. Como a Marta tem cabelos lisos, embora ela tenha, né, a pele um pouco mais escura, muito parecida com a pele dos espanhóis, né, a tonalidade de pele dela, mas aqui no Brasil ela é lida como branca, e ela é branca. Mas a Marta nunca comprou briga política exatamente, por mais que ela lute pelo momento das mulheres no futebol. Isso é uma outra questão. E uma outra questão. Por que é uma outra questão? E não necessariamente uma questão racial. Porque a questão feminina, né, a luta pelo futebol feminino, que eu sou fortemente adepto, eu sou fã do futebol feminino, eu sou fã da Cristiane. Para mim, a Cristiane é uma das melhores jogadoras que eu já vi jogar na minha vida. A Cristiane, que hoje em dia está no Flamengo, já jogou no Santos, já jogou no São Paulo, já jogou na Seleção Brasileira, né, que infelizmente não foi para a última Olimpíada. Mas a Marta, como outras mulheres que ganharam bola de ouro, né, muitas vezes no lugar dela, a Marta é branca, e a Marta, a briga política dela é por paridade de gênero, não necessariamente a questão racial. E a luta por paridade de gênero, família, não é que ela seja menos importante que a questão racial, não é essa a questão fundamental. A questão fundamental é o racismo é um fenômeno fundamentalmente antinegro. Então, por mais que o patriarcado seja a mais antiga das opressões contra um ser humano, e o patriarcado nasce na Europa, é importante salientar isso, e a luta pela paridade de gênero é a luta de certo, sim, contra o patriarcado, mas, por mais que o patriarcado exista, o patriarcado não necessariamente pressupõe o desaparecimento de mulheres. Por que não? Porque um machista, um misógino, tem mãe, tem irmã, tem filha, tem esposa. Por mais que ele queira oprimir,
as mulheres do seu entorno, não necessariamente ele quer matá-la. Não necessariamente. Muitas das vezes o patriarcado ele chega a esse extremo de morte de mulheres. Não por acaso já explicamos aqui. Gregos e árabes mataram meninas quando nasciam. Mataram meninas, né? Suas filhas. Mataram. Isso aí é fato. Chega a esse extremo. Mas não recorrentemente. O racismo é diferente. O racismo, ele pressupõe a morte, o desaparecimento de pessoas negras, não importa a sua classe. Vinícius Júnior é um homem rico, milionário. Não importa a sua origem, se ele nasceu pobre ou rico. Não importa a sua orientação sexual, não importa o seu gênero, não importa a sua orientação política. Porque ainda que o Vinícius Júnior fosse da extrema-direita, né, por exemplo, fosse adepto da extrema-direita, como temos negros da extrema-direita aqui, né, o Vinícius Júnior, muito provavelmente, ele não ganharia essa bola de ouro. Não ganharia. Por ser preto. É importante salientar isso. E por comprar uma briga política. Agora, na Espanha, é importante salientar, né? É importante ter isso com muita nitidez. O Vinícius Júnior, se ele fosse de extrema-direita e comprasse uma briga política, ainda assim, ele não ganharia a bola de ouro por ser preto. Por quê? Porque muita gente da esquerda, e estamos falando de questão política aqui, o racismo é uma questão política, lógico que é. Muita gente da esquerda não votaria nele exatamente por conta disso. Agora, como ele comprou uma luta política antirracista e sendo logicamente anticapitalista, como ele já mostrou que ele é, né? Não só antirracista, mas anticapitalista, até porque o racismo está na base do capitalismo, exatamente por isso, por ser uma luta política fortemente calcada no antirracismo, e que ele já demonstrou em diversas vezes, diversas falas, diversas intervenções dele, que ele não vai abrir mão dessa luta política dele, aí agora ainda mais, ele não será eleito. Ele não será eleito por esses jornalistas racistas e jogadores de futebol racistas como Rodri. Eu estou votando para afirmar isso porque ele é racista. Quem vota na extrema-direita é racista. Ele não vai ser eleito o melhor jogador do mundo. Porque dar este prêmio para o Vinícius Júnior é premiar a sua luta, gente. É essa a questão fundamental. Dar um prêmio dessa magnitude. Por mais que este prêmio seja um prêmio individual, e aí você individualiza um esporte coletivo, que eu também vejo isso com muita reserva, quando você individualiza um esporte coletivo, né? Eu também concordo com o Trajano quando ele fala que o José Trajano da UOL, que você deveria premiar o time, o coletivo, mas se há décadas vem se premiando o indivíduo, por que não dar para um menino jovem que saiu da favela, preto, que alcançou o estrelato por seus próprios méritos, não sozinho, porque ninguém consegue nada sozinho, é lógico, ele teve ajuda, e muita ajuda a alcançar lá. Quando eu falo em mérito, eu estou querendo dizer isso. Não sou adepto da meritocracia, absolutamente. Quando eu falo pelos seus esforços, pela sua luta, pela sua determinação. E quando ele chegou no Real Madrid, ele foi boicotado, inclusive, pelo seu Benzema, Karim Benzema, que foi boicotado na França. Muitas vezes, porque ele é argelino e porque ele se recusava a cantar o hino da França, também uma questão política, né? Mas o Karim Benzema, se eu não me engano, já ganhou prêmios, né, desse tipo. Se eu não me engano, ele já ganhou, tá? Se não me falha a memória. Por que o Vinícius Júnior não? Porque ele é preto. O Karim Benzema, ele tem a pele muito clara. Ele pode ser nascido na Argélia, mas ele tem a pele muito clara, né? Como o Zinedine Zidane, argelino de nascimento, que defendeu a seleção da França durante muito tempo. E a França colonizou a Argélia, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso, né? Tanto é que François Fanon lutou pela descolonização da Argélia contra a França e foi execrado pelos franceses por conta disso. E a François Fanon também é tão preto quanto o Vinícius Júnior, ainda mais tão pigmentado quanto. Então, a questão fundamental, quando você premia uma pessoa com num evento como esse que ocorreu ontem, né, melhor dizendo, na segunda-feira ou dia 4ª, você premia uma pessoa que, de preferência, não levante bandeiras políticas de nenhuma ordem. De preferência. Muito menos se for a questão racial, porque os brancos do planeta inteiro odeiam quando pretos se levantam para lutar contra ele. Como diziam os Panteras Negras, né? Enquanto nós sofrermos calados, eles nos manterão em paz. Porque o racismo é isso. Enquanto nós sofrermos calados, eles nos manterão em paz. Só que a gente não se cala. A gente não se cala como Stockley Carmichael, que cansou de bater de frente contra o racismo, né? Nos Estados Unidos e em todos os lugares que a gente foi. A gente não se cala como eu, a gente não se cala como Vinícius Júnior e a gente não vai se calar nunca. E é por isso, família,
prestem bem atenção, que um homem chamado Malcolm X, ele não é reverenciado pela política dos Estados Unidos como o pastor e grande doutor Martin Luther King Jr. Não que Martin Luther King tenha se calado absolutamente, mas o Martin Luther King ele tinha uma visão diferente da do Malcolm, estratégia de luta diferente do Malcolm. Então, Martin Luther King era visto como pacifista, né? O Malcolm era visto como o cara que revidava a agressão, né? E ele revidava mesmo. O que acontece é que os dois, Malcolm e Martin Luther King, foram assassinados a tiros pela questão política. Então, Vinícius Júnior, a partir de agora, ele vai ter que tomar ainda mais cuidado nas suas partidas, porque com certeza vão querer entrar nele para quebrar ele, quebrar sua perna, para tirar ele de cena, para que ele saia de cena, para que ele se cale e não jogue mais futebol. Porque enquanto ele estiver jogando futebol, ele vai ser a lembrança incômoda, muito incômoda, de um jovem negro que luta contra o racismo e que sua voz ecoa pelo mundo. Não adianta mais. Vinícius Júnior hoje se tornou ainda maior do que ele é. A pior coisa que poderiam ter feito para tentar calar o Vinícius Júnior, eles fizeram, não dando a bola de ouro para ele. E outra coisa, se desse a bola de ouro para ele, o Vinícius Júnior ficaria enorme, ainda maior do que ele está. Se desse a bola de ouro para ele. Esse foi o medo dos racistas. Como não deram a bola de ouro para ele, ele saiu ainda maior do que se tivesse ganho a bola de ouro. Porque ficou explícito que a questão é racial. É luta política. Ficou explícito para o mundo que a questão é racial. Porque o Rodri, eu acompanho a Premier League há muito tempo, desde 2004, estamos em 2024. Então eu vi Rodri, nascer essa galera toda. Aliás, o último cara a ganhar a bola de ouro sem ser Cristiano Ronaldo ou Messi foi um cara chamado Modric. Modric branco, croata, joga no Real Madrid, nunca encampou luta política nenhuma. Voltando para o Rodri, por que ele ganhou a bola de ouro? Exatamente por conta disso. Ele é um bom jogador, muito bom jogador. Tecnicamente falando, taticamente falando, fisicamente falando, ele é fundamental para o esquema tático do Guardiola do Manchester City. Mas nem de longe, por mais que ele tenha decidido uma a favor do Manchester City, o Vinícius Júnior decidiu duas. Se a questão for essa, decidiu duas. Por mais que, mas ele foi campeão na Eurocopa e o Vinícius Júnior não ganhou a Copa América. Ora, estamos falando do conjunto da obra. E no conjunto da obra, futebol por futebol, analisando friamente, quem foi mais decisivo? É óbvio que foi o Vinícius Júnior. Todo mundo sabe disso. Quem está no momento melhor da sua carreira, até porque o Rodri está parado, está no estaleiro, né? É o Vinícius Júnior, que continua em plena forma, jogando muito e decidindo jogos. Então, a questão fundamental é a questão política. Não é a questão se é futebolístico ou não. Não é. Vinícius Júnior hoje representa um pesadelo político para os racistas europeus. E vai continuar representando enquanto não calarem. Enquanto não calarem. Seja fisicamente, né, com os caras entrando na maldade nele para machucá-lo, para tirá-lo de cena, ou seja, politicamente impedindo ele de se manifestar mais. Isso aí é muito mais difícil ainda, porque tem as redes sociais, tem a imprensa que vai sempre entrevistá-lo, e ele sempre vai falar o que ele deve falar, fundamentalmente. Gente, a gente está diante de um fenômeno muito raro na história do mundo e na questão racial. Nós temos um menino de 23 anos que saiu da favela, que se tornou um ícone futebolístico, um ícone no esporte mais popular do planeta, jogando no clube mais rico do planeta, lutando contra o racismo dentro do território do clube mais rico do planeta. E dentro do clube mais rico do planeta também tem racista, como tem racista em toda a sociedade espanhola. É simples assim. Dado o recado, venha todos e todas fazer o meu curso livre de História da África. Ele é online, aula síncrona, estamos juntos sempre. Em breve a gente volta para um novo bate-papo. Rotep, viva Vinícius Júnior, África no Centro.